Olá, pessoal. Então, dando continuidade à resolução do problema do caixeiro viajante, no vídeo anterior a gente parou na solução através do método guloso. Hoje a gente vai ver um método para refinar a solução encontrada através do método guloso. Bom, então, antes de se aplicar o método que é título do vídeo, a gente tem que entender alguns conceitos básicos sobre o que se chama k-opt. O k-opt, ele é uma técnica de mudança de arcos. Então, para explicar melhor aqui por esse desenho, a gente tem um roteiro básico e para se procurar uma solução melhor, eu faço a mudança de dois arcos. Então, é o que acontece aqui, nessa primeira figura. Não sendo melhor, eu realizo uma nova troca de dois arcos e não sendo melhor, eu realizo uma nova troca de dois arcos. Esse é denominado 2-opt ou 2-opt. No caso do k-opt, o k significa o número de mudança de arcos. Então, aqui embaixo, a gente tem o que se chama de 3-opt ou 3-opt. São três mudanças de arcos. Então, no método que eu vou estar utilizando, eu fiz a combinação desses dois métodos, aliado também a um quarto método que é o 4-opt, que seriam duas mudanças, dois opts, simultaneamente. A resolução do problema pode ser feita através só de uma dessas aplicações, ou 2-opt, ou 3-opt, ou k-opt, assim como desejado. Mas, pela técnica que eu vou utilizar, ela exige, né, que se usem diferentes mudanças de arcos para se buscar a melhor solução. Então, o método que eu vou estar utilizando para resolver o problema, tentar encontrar a solução ótima, é o VNS, ou Variable Neighborhood Search. Essa técnica é uma meta-heurística. O que vem a ser uma meta-heurística? É um algoritmo que se guia buscando soluções melhores através do seu histórico e através de um conjunto de mudanças de vizinhança. Existem diversos tipos de meta-heurísticas. Grande parte delas é uma imitação de comportamentos da natureza. Na otimização nos tempos atuais, esse tipo de técnica é bastante utilizado e vem sendo tema de TCC, tema de trabalhos de otimização de artigos. Inclusive foi o tema que eu utilizei para realizar o meu TCC. Bom, então vamos entender melhor como funciona essa meta-heurística. Bom, essa meta-heurística, a VNS, ela é dividida em basicamente três classes, que é a BVNS, VND e RVNS. A gente vai ver um pouco das diferenças. Então, eu fiz aqui um algoritmo para exemplificar a VNS. Então, a gente tem como entrada de dados a solução inicial e o número de estruturas de vizinhança. Como saída, a solução ótima. Nosso início, a gente coloca a solução como solução inicial, que no caso é a nossa solução gulosa, e realiza então um loop. Então, a gente procura em estruturas de vizinhança. Então, aqui o nosso K recebe 1 inicialmente como tipo de estrutura de vizinhança. No nosso caso, a estrutura de vizinhança vai ser o método KOPT. Então, primeiro a gente faz a busca, né, no método 2OPT. Então, dentro do loop, a gente tem outro loop, né? Que a gente, nessa parte,
gera uma série de soluções com o método 2OPT e compara essas soluções com a solução inicial. Se alguma dessas soluções for melhor que a solução inicial, então ela é tomada como a solução recorrente ou a incumbente, como se fala em otimização, e se reinicia com o método 2OPT. Se não for melhor, então depois de gerar aquela série de soluções, a gente passa para o método 3OPT e volta para o loop. Então realiza de novo um número determinado de soluções com o método 3OPT, compara soluções. Se não for melhor, passa, no meu caso, para o 4OPT. E se for melhor, ele armazena a melhor solução e reinicia o processo com a primeira estrutura de vizinhança. Aqui no caso é 1, mas para o nosso caso é o 2OPT. Então, o VNS eu não o implementei porque justamente por causa dessa etapa, que ele gera um conjunto de estruturas de vizinhança e depois compara cada uma com a solução inicial. Eu implementei os dois métodos a seguir, que eu considero eles com a busca mais rápida, o RVNS e o VND. Então, aqui no algoritmo do VND, a mudança é basicamente nessa etapa, encontre o melhor vizinho. Então, ao contrário do BVNS, o primeiro algoritmo, nesse algoritmo a gente realiza a mudança de vizinhança e considera a melhor solução sem precisar gerar aquele monte de soluções. Então a gente vai comparando a cada mudança que a gente faz. Então, por exemplo, você no BVNS tinha que gerar 10 soluções. E sua solução, por exemplo, estava na quarta, sua melhor solução estava na quarta. Então você gera as 10 e compara todas com a solução inicial para perceber que sua solução inicial estava na quarta. No VND, você compara uma por uma. Então você compara a primeira, a segunda, a terceira e na quarta você vê que é a sua solução inicial. Então você já para o processo de geração de soluções. Então essa é a diferença básica do algoritmo VND em relação ao primeiro algoritmo. Então aqui um desenho para exemplificar o nosso método. Eu tenho aqui a nossa solução inicial e eu realizo a geração de soluções, né, vizinhas. Então eu gero uma solução, duas soluções. Comparei com a primeira, não foi. Gerei a segunda. Comparei com a segunda, foi melhor. Então eu considero agora a segunda a minha melhor solução e gero os vizinhos ao redor dela. Então eu gerei 1, 2, 3 vizinhos, não foi melhor. Então esse 1, 2, 3 foi com o método 2OPT. Não sendo melhor, então gero agora novas soluções com o método 3OPT. Então gerei 1, 2, 3 e comparei com a solução número 2. Não foi melhor, eu gero agora as novas soluções com o método 4OPT ou KOPT como desejado. Então aqui eu gerei 1, 2, então a segunda foi melhor que a 2 em preto. Então eu me movimento para ela, que a gente vê que não foi necessário gerar a terceira solução. Então aqui de novo a gente considera o 2 verde como a melhor solução, faz a geração dos vizinhos com o método 2OPT novamente, compara,
não foi melhor, faça a geração com o método 3OPT. Comparei e vi que foi a melhor. Então, esse foi o trajeto da minha solução no método VND. Então, com o nosso método RVNS, a diferença é que ele só gera um vizinho para realizar a mudança de estrutura de vizinhança. Então, a gente tem aqui o algoritmo e vendo pelo desenho fica mais fácil também de se entender. Então, a gente tem aqui o desenho do método RVNS. A gente tem a solução inicial, gera um vizinho, aqui nesse caso foi melhor. Então eu considero ele um novo melhor, a nova melhor solução, ou solução incumbente. Então eu gero uma vizinhança apenas e comparo, não foi melhor, eu já gero a segunda estrutura de vizinhança, não sendo melhor, eu já gero a terceira estrutura de vizinhança. Eu comparo um a um e faço a mudança de estrutura de vizinhança. Então aqui eu comparei com o método 2OPT, não foi melhor. Comparo com o método 3OPT, não foi melhor. E aqui com o KOPT e vi que foi melhor. Caso ela não fosse melhor, eu reiniciaria minha busca em outro ponto aleatório com o método 2OPT novamente. A gente tem que lembrar que essa geração de estrutura de vizinhanças é aleatória para todos os algoritmos vistos. Então, aqui no nosso código, a gente vê que a implementação é até simples. Aqui já começa após o código implementado no vídeo anterior. A gente faz a implementação aqui do método VND. Então, como que eu fiz? Eu coloquei um loop. Enquanto a condição de parada não for satisfeita, minha conde 0 é condição de parada. Então, eu realizo aqui o método KOPT para a quantidade K. Então, é 2OPT, 3OPT. Então, a gente vê aqui a função do KOPT. Depois, com o tempo, vocês deem uma olhada e qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Então eu gero a nova solução através do KOPT e calculo a nova distância entre as cidades. Então eu tenho um contador aqui e aqui vocês veem que eu fiz o K igual a 3, K igual a 5 e K igual a 7. Isso foi um critério de escolha meu. Então, para se reiniciar o meu contador, para 1, para K igual a 2, eu tenho que ter passado por 6.500 iterações sem nenhuma melhora. Então aqui está a comparação das distâncias. Se a distância for menor que a distância atual, que é a solução incumbente, então eu armazeno os dados. Então aqui talvez só seja melhor melhorar esse critério de parada, colocar alguma... Se não mudarem não sei quantas iterações, ele termina. Então isso tem que ser melhor pensado. Mas de qualquer forma, essa é a implementação básica do método VND. Então, para o método RVNS, é simplesmente a mudança, não tem um intervalo de contagem, né? Se o contador for igual a 3, vá para o K igual a 3. Se o contador for igual a 4, vá para o K igual a 4. Se for 5, volta para o K igual a 2. Esse foi o método que eu implementei.
Aqui não muda muita coisa em relação às distâncias. Então, com calma também, vocês deem uma olhada. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Então, aqui, rodando o nosso método VND. A gente tem a solução gulosa e tem as mudanças. Se você quiser visualizar melhor as mudanças, é só estar colocando um pause com o tempo requerido e aí ele vai mais lento. Porque aqui o computador faz as mudanças muito rapidamente e às vezes nem dá para ver o que mudou, né? Então eu vou pausar o nosso código aqui. Então fica até a dica quando seu código, você quiser pausar ele ou ele estiver travado em algum ponto, você vem no prompt de comando e aperta Ctrl C. Então isso pausa seu código. E aqui fazendo o mesmo para o RVNS. Então a gente vê as mudanças que o nosso código faz. Então vou deixar os códigos, na verdade, na descrição. E qualquer mudança que vocês quiserem fazer, quiserem aproveitar para alguma coisa, alguma pesquisa, sintam-se à vontade. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil e pretendo continuar com técnicas de otimização, meteorísticas e esse tipo de coisa. Então, vocês fiquem de olho aí no canal, né? Quem gosta do tema. E a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais.